terceiro ano, boa tarde. Tia Miriam chegando aqui, mas a tia Miriam vai passar rapidinho, porque hoje quem vai dar aula é a tia Ingrid, tá? Então fiquem espertos nas dicas, nos recados, nas explicações da tia Ingrid, para você estar arrebentando aí nas suas atividades, tá? Beijo grande, fiquem com Deus e até amanhã. Olá, meus amores do terceiro ano, bom dia, meus amores da manhã, boa tarde, meus amores do terceiro ano B, tudo bom? Vamos aí com mais um dia, hoje já quarta-feira, meio da semana, tá? Hoje nós teremos a nossa aula de português e geografia, tá? Já deixam aí o material de vocês aí separadinhos, tá? Ontem a tia Mirinha deu um recado. Vocês se ligaram aí no recadinho sobre o material, que tem quem ainda não pegou, peguem lá na escola, tá? Porque vamos precisar desse material para vocês estarem fazendo o trabalho do trajeto na segunda-feira que vem, tá? E também a tabuada, porque nós iremos fazer um desafio com vocês, tá? Como ela já falou, ela vai fazer com o terceiro ano B e eu irei fazer com o terceiro ano A, tá? Então aí vocês precisam estar com a tabuada, ó, na ponta da língua, tá? Então aí quem já pegou, preencham aí toda a tabuada certinho, tá? Porque o desafio vai chegar na sexta-feira e nós queremos ver vocês arrasando na tabuada, tá? E aproveitando, quem ainda não levou o livro 3, tá? Levem para que nós possamos aí estar encerrando as nossas correções dos livros, tá? Então, quem ainda não levou por algum motivo, corre lá na escola e deixa o livro 3 para a gente estar assim finalizando as correções do livro 3 de vocês, certo? Bom, então vamos lá. Hoje, em português, nós iremos continuar na verdade, falando sobre sinais de pontuação. Vocês já sabem o que é o ponto de interrogação, né? Que eu costumo falar que é aquela bengalinha, né? Que é quando nós fazemos uma pergunta, nós sempre usaremos o ponto de interrogação, tá? Ponto final. Escrevi uma frase, terminei a minha frase, não vou mais falar mais nada. Ponto final. E o exclamação? Quando nós expressamos um espanto, alguma alegria, uma surpresa, então sempre utilizamos o ponto de exclamação, tá? E a vírgula? Usamos a vírgula como vamos dar uma pause, pequena pause no que vamos falar, quando nós vamos enumerar alguma coisa. Nós vamos falar sobre ela também junto com os dois pontos que eu já coloquei aqui no quadro, tá? A vírgula nós usamos quando nós vamos enumerar alguma coisa. Como assim? Mamãe foi ao mercado e comprou banana, vírgula, maçã, vírgula, abacaxi, vírgula, e manga, tá? Então, quando nós vamos enumerar certas coisas, nós utilizamos a vírgula, tá? É ela que vai enumerar as palavras e dar essa pequena pause na leitura, tá? Do que sair blá, 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 atropelando a leitura, não, tá? Então, a vírgula, ela serve para isso, para dar uma pequena pause na leitura e para enumerar o que você vai colocar naquela sua frase, no texto, enfim, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre os dois pontos que tá aqui, a vírgula, que eu acabei de falar para vocês, tá? E também no livro de português, vocês irão ver palavrinhas escritas com S ou Z, tá? O S tem esse sonzinho, né, que tá cobrinha, e o Z, eu costumo falar que ela tem um zumbido da abelha, né, que ela faz o Z, né, zebra, zangão, zumbido, olha como é que é diferente, né? E o S é o S da cobrinha, sapo, cela, cinto, soluço,
Viu como que é diferente a pronúncia do S e do Z? Só que às vezes confunde, não confunde? Principalmente na hora da escrita. Então também vamos ver isso na nossa aula de português, tá? Então vem pra cá, vem comigo, se liga aqui na nossa explicação de português e depois eu vou falar mais um pouquinho só que da explicação de geografia, tá? Então vamos lá para português agora. 2 pontos. Tia, para que serve os 2 pontos? Vou explicar para você agora. Então vamos lá. Os 2 pontos, ele corresponde a uma pausa breve na linguagem. Eles não encerram uma oração, ou seja, eles não encerram o texto, mas ele indica que alguém vai falar. E aí eu coloquei um exemplo. Depois de pensar um pouco, olha aqui, ó, vírgula, ela concordou, 2 pontos, porque aqui ela vai falar. Usei o travessão, por que o travessão? Porque o travessão está me indicando que a pessoa vai falar. Isso aqui é a fala da pessoa, da personagem. E aí ela falou, está bem, bom, vou com você, tá? Então, os 2 pontos, ele indica uma pause, mas que alguém vai falar, tá? Então, quando vocês virem na frase, no texto, 2 pontos, vocês já sabem que logo depois dos 2 pontos está indicando a fala de alguém. E junto com essa fala vem o travessão, tá? Que o travessão está indicando a fala da pessoa, do personagem, de alguém do texto, tá? Esclarecido? Ficou alguma dúvida? Se ficou, é só nos chamar no privado que a gente esclarece melhor para vocês essa dúvida, tá? Então vamos lá. 2 pontos, só recapitulando, quer dizer uma pequena pausa no texto, na frase, indicando que alguém vai falar. E na fala, antes de começar, sempre tem o travessão, tá? 2 pontos indicando a fala, travessão, a fala da pessoa, do personagem, tá? E a vírgula, como eu já falei, ela indica uma enumeração, uma pequena pausa naquela leitura, indicando a enumeração do que você vai colocar, tá? Então agora vamos lá para o livro, peguem aí o livro de vocês de português, abram na página 22, tá? Então vamos lá, meus amores. Bom, então vamos lá, página 22, gramática, 2 pontos e vírgula em enumeração. Leia o texto a seguir, o menino e o vento. Mas a floresta de agora era muito diferente. Ele nunca tinha visto aquela enorme variedade de plantas. Elas se misturavam, seus verdes e tamanhos e formas de folhas, mas não parecia uma bagunça. Tudo combinava: cipós, esconderijos, teias de aranha, florzinhas miúdas, samambaias, galhos caídos, cheiro de terra úmida, a passarinhada piando de variadas lonjuras, até pica-pau ele achou que tinha visto. O menino se esgueirou pelos entres da natureza e bebeu a água num riachinho. Ainda bem, matou a sede todinha. Então, vocês perceberam aí que nesse texto ele foi utilizado alguns pontos, não é? Foi utilizado o ponto final, foi utilizado a vírgula, foi utilizado os 2 pontos. Tia, mas eu percebi uma coisa aqui. Nos 2 pontos aqui não tem travessão. Realmente não. Por quê? Aqui continuou na mesma linha. Nós só usamos o travessão quando nós passamos a fala para a linha de baixo, tá? Aí sim utilizamos o nosso travessão. Aqui ele continuou na mesma linha, tá? Você já viu uma floresta ou outro lugar parecido com o que é descrito no trecho?
conte para os colegas e para o professor. Bom, eu já visitei Floresta lá da Tijuca, eu já fui lá algumas vezes, lá é muito bom, tá? Quando vocês tiverem uma oportunidade de ir, passar essa quarentena toda, visitem, que lá é muito bom. Tem uma cachoeira também muito linda lá. Releia o texto prestando atenção ao modo como ele foi pontuado. Sublinhe a frase em que o narrador enumera tudo o que combinava na floresta. Então, aqui no texto, vocês vão procurar aonde ele enumerou tudo aquilo que ele combinou na floresta. Cipós, esconderijos e por aí vai. Qual foi o sinal de pontuação usado para introduzir essa enumeração? Introduzir, olha o que está sendo falado aqui. Se vai introduzir é o quê? Então, vocês vão colocar aqui que tipo de sinal é esse que ele utilizou ali. E qual foi o sinal de pontuação usado para separar os elementos da floresta? Os elementos que compõem uma enumeração podem ser separados por vírgula. Exemplo: o ônibus era pequeno, vírgula, velho, vírgula, lento, vírgula, barulhento. Perceberam aqui aonde foi colocado a vírgula? A enumeração separando os elementos e a pause que nós sempre damos quando tem uma vírgula, tá? Nada de sair. O ônibus era pequeno, velho, lento, barulhento. Não, tá? Se tem a vírgula, devemos respeitar a vírgula dando a pause indicada na leitura, tá? Para introduzir os itens de uma enumeração, em geral se usam os 2 pontos. Exemplo: as cores do arco-íris são 7: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Então, aqui vocês perceberam que ao introduzir, ó, que foi o que eu falei ali na letra B, introduzir, tá? Ele utilizou o quê? Os 2 pontos. E, claro, a vírgula para fazer a enumeração e a separação dos elementos que ele colocou nessa pequena frase aí, tá? Vamos para a próxima página, página 23. Leia o texto a seguir. O balaio ficou mais balofo porque já estava lotado de gatos e de todos os jeitos, brancos, pretos e malhados. Como eram os gatos que estavam no balaio? Ao enumerar os gatos, como o autor separou os 2 últimos? Então, aqui nesse pequeno textinho que ele colocou aqui, entrou a figura aqui agora, olha que bonitinhos de gatinhos. Então, aqui, o que ele utilizou aí para estar fazendo essa separação ali, explicando os jeitinhos dos gatos? Os 2 últimos itens de uma enumeração são, em geral, separados por E. Exemplo: o ônibus era pequeno, velho, lento e barulhento, tá? Pontue o texto abaixo. Use E quando necessário. Os dias começavam bem cedo no acampamento. Que ponto vocês utilizaram aqui? Assim que amanhecia, os passarinhos começavam a fazer uma algazarra danada. Algum ponto vocês vão utilizar aqui. Tinha pássaro de todo tipo: grande, pequeno, colorido, de penacho, cantador, falador. Nossa turma estava com a corda toda e topava fazer qualquer coisa: nadar, pescar, jogar bola, brincar de pega-pega, de esconde-esconde, até ajudar na cozinha.
Aprendi a lavar as verduras, as frutas, a descascar laranja. E agora sou eu quem arruma a minha cama todos os dias. Aprendi direitinho. Minha mãe adorou. Então, aqui nesse pequeno texto, vocês irão pontuar, tá? Usando ponto final se for necessário, ponto de exclamação se for necessário, vírgula, o e, como foi falado aqui, os 2 pontos, tá? Então, aqui vocês utilizarão as pontuações, os pontos que vocês já conhecem, tá? Para vocês estarem pontuando esse pequeno texto aqui, tá? Olha que bonitinho as crianças brincando, ok? Bom, e antes de passar para a próxima página, vocês irão assistir um pequeno vídeo falando sobre S e Z, tá? Palavrinhas escritas com S, com Z e o som da letra S, como eu falei que às vezes ela confunde um pouco, não é? O som do S parece Z e principalmente na escrita, porque quando falamos, quando pronunciamos, o som do S sai como Z, nós pensamos que aquela palavrinha é escrita com Z, mas não é, é com S, tá? Então assistam o vídeo aí, prestem atenção e depois voltamos com a atividade da próxima página. Oi, crianças! Na aula de hoje vamos estudar ortografia do S com som de S e S com som de Z. A consoante S, quando está no início das palavras, não se modifica, portanto, permanece o seu som original. Vejamos agora alguns exemplos de como pronunciar as palavras iniciadas pela consoante S. Sa, se, si, so, su. Ao serem pronunciadas no início das palavras, observe que fazemos um som de assopro. Outra curiosidade é a letrinha S com som de Z. Você já ouviu alguma palavra em que o S tem som de Z? Em qual situação a consoante S tem som de Z? Ficou curioso ou curiosa para descobrir? A consoante S tem som de Z quando estiver entre 2 vogais. Veja os exemplos para entender direitinho. Na palavra princesa, o S está entre 2 vogais, por isso o S tem som de Z. Observe mais alguns exemplos onde a consoante S também está entre vogais. Presente, música, gasolina, casulo, confusão, perigoso, usado, bisavô e pesado. A consoante S também pode continuar com o mesmo som ao ser utilizada antes de outra consoante. Vejamos outros exemplos de utilização da consoante S antes de outras consoantes. Na palavra risco, o S está antes da consoante C, em rastro, antes da consoante T, em resto, antes da consoante T, rosto, antes da consoante T e rusga, antes da consoante G. Se você ainda tiver ficado com alguma dúvida, não se preocupe. Veja o vídeo novamente, com bastante calma e com bastante atenção. Bom, e agora que vocês viram aí como é, né, como o vídeo foi falado, o som do S, como ele parece com o som de Z, né, na nossa pronúncia, e quando nós escrevemos, aí confunde um pouquinho a nossa cabeça. Então, por isso que é importante nós sabermos, tá? Então, vamos para a atividade agora. Dicionário S ou Z. Leia as frases. Vi o avião pousar na pista. Quero posar para um fotógrafo profissional. Qual som da letra S representa nas palavras destacadas? Então, quando nós pronunciamos as palavras
pousar e posar, ela tem o som de que letra? E aí vocês vão colocar aqui qual é essa letra que o S está apresentando o som, tá? Agora, leia os significados dessas palavras. Pousar. Colocar algo ou ficar apoiado no chão ou em outro lugar que lhe serve de sustentáculo, suporte. Por, repousar. Em, sobre. Por, de leve. Depositar de modo suave. Em, sobre. Fixar o olhar. Finalizar ou interromper voluntariamente o voo, ave ou qualquer engenho que voa, perdendo a altitude até fixar-se em um ponto, uma superfície, aterrissar ou aterrar. E posar. Percebam que aqui tem um U no meio entre a letra S e a letra O, e aqui não tem, tá? Então, pousar e posar. Ficar imóvel numa determinada posição para ser fotografado ou para que lhe façam um retrato em desenho, pintura, ou lhe modelem em busto uma estátua, etc. Servir de modelo para um artista, pintor, escultor ou para alunos de belas artes. Assumir certa atitude ou caráter para iludir ou impressionar, fazer-se de, bancar, fingir, tá? Então, aqui vocês conheceram o significado das duas palavras, pousar e posar. Escreva uma frase utilizando a palavra posar com o significado do número 2. Então, agora que vocês já conhecem o que quer dizer a palavrinha posar, vocês irão criar uma frase, vocês vão escrever uma frase, tá? Utilizando essa palavrinha aqui, não a palavra, o significado dela, tá? Vocês não vão utilizar posar, vocês vão escrever uma frase substituindo a palavrinha posar pelo seu significado. Escreva uma frase usando a palavra pousar com o significado do número 1. Então, a mesma coisa. Só que aqui a palavra é posar e aqui pousar, tá? Então, aqui vocês também irão escrever uma frase utilizando o significado dessa palavra aqui, certo? Depois, consulte em um dicionário o significado das palavras abaixo. Cozer com S e cozer com Z. Qual som as letras S e Z representam nessas palavras? Então, qual o som aí elas estão representando nessas duas palavrinhas aqui? E, utilizando aí a ajuda do nosso dicionário amigo, vocês irão escrever aqui o significado dessas duas palavrinhas, tá? Agora vamos para a nossa última página de hoje, página 25. Opa, aumentou demais. Então, vamos aqui. Laboratório de palavras, enumerando itens e ação. Leia o texto. Muitas coisas no mundo crescem. Unhas, cabelos, pés, braços. Laura também cresceu. E quando crescemos, muitas vezes nos esquecemos de coisas que aconteceram no passado. Certa tarde, depois da escola, Laura chegou em casa, largou a mochila no quarto, lavou as mãos e almoçou. E super comida da Gilmara. A super comida da Gilmara, desculpa. De barriga cheia, foi para seu lugar favorito, a biblioteca do pai. Qual será a continuação da história de Laura? Converse com os colegas e com o professor. Então, aqui, né, nós temos aí que ela chegou da escola,
né, correndo e foi para o lugar favorito dela, a biblioteca do pai, né? Sendo que, como tá falando aqui, que muitas coisas no mundo crescem, né? As unhas, os cabelos, os pés, os braços, nós também crescemos, né? Então aqui, que continuação que nós poderíamos dar para a história de Laura? Aí vocês podem escrever uma pequena frasezinha para colocar aí como final, tá? B. Leia o texto novamente e sublinhe os trechos em que há enumeração de itens ou de ações. Então, voltando aqui, tá? Vocês vão ver aonde tem essa partezinha que dá essa enumeração, que a tia já explicou lá na página 22. E vocês vão sublinhar, tá? Passar um lápis embaixo. No texto, o narrador afirma que muitas coisas crescem, ou seja, se transformam, passa por mudanças. Escreva um parágrafo enumerando as mudanças pelas quais você já passou. Podem ser mudanças no corpo, no comportamento, no modo de viver e etc. Lembre-se de usar 2 pontos e vírgulas, tá? Então, aqui nesse espaço, vocês vão escrever aí as mudanças que ocorreram com você, tá? O que mudou aí no seu corpo, no seu comportamento, ou de repente aonde você mora, né? Houve alguma mudança aí e vocês vão escrever aí que tipo de mudanças são essas que ocorreram, tá? Não esquecendo de utilizar 2 pontos e a vírgula também, tá? Porque vocês vão enumerar alguns elementos, precisam colocar a vírgula. Então, terminamos aqui a nossa atividade de português, tá? E agora sim, vamos passar para a geografia. E em geografia, nós iremos falar sobre a poluição, tá? A poluição das águas e depois iremos falar sobre a poluição do meio ambiente, né? O que está acontecendo aí com o nosso planeta, com a nossa terra, com o nosso solo, com a nossa água, né? Que está acarretando aí que elas fiquem sujas, poluídas, contaminadas. Essa queimada aí que nós temos visto, se vocês acompanham o jornal aí, vocês estão vendo, né, no Pantanal. Tá chegando já em Brasília, que eu assisti, que essa queimada aí já está chegando lá também, né? Tudo isso é causado pelo quê? Né? Pela poluição, mas isso tem o quê? A mãozinha do homem, a mãozinha do ser humano, né? Porque nada se polui sozinho. O chão não se suja sozinho, certo? As fábricas não soltam aquelas fumaças pretas contaminadas sozinhas, certo? Tudo isso é acarretado pelo quê? Pelo homem, né? O homem que está fazendo isso, o ser humano que está fazendo isso com o nosso planeta, e o nosso planeta está pedindo socorro, tá? Então hoje nós iremos falar sobre isso, sobre a poluição, ok? Então vamos lá. No campo, a poluição da água dos rios é causada principalmente pelo uso de agrotóxico nas plantações. Esses produtos são levados pela chuva até os rios, poluindo sua água e contaminando peixes e outros seres vivos. Olha o que eu falei aí, viu? Não se poluiu sozinho. Teve o quê? A ação do ser humano. O que ele fez? Jogou o agrotóxico aí na plantação, para a plantação crescer bonita, né, viçosa aos nossos olhos, assim, para a gente olhar, uau, que tomate bonito, que morango lindo, vermelhinho. Mas aí nós não sabemos, quer dizer, agora vocês já estão sabendo qual é o processo que se passa para que isso aconteça, né? Então aí contaminando a terra, contaminando o solo acaba enxugando aí esse agrotóxico. E aí vai parar onde? Nos mares, nos rios, matando aí os peixes, contaminando a água, né? Então vamos lá.
A poluição da água também ocorre quando substâncias nocivas, como o mercúrio, são utilizadas na extração de ouro e depois despejadas nos rios sem o devido cuidado. A água poluída pode contaminar o solo, olha aí o que eu falei, ó, e as espécies que vivem nos rios. O consumo da água ou de peixes contaminados pode gerar enfermidades nos seres humanos e demais seres vivos. Por quê? Nós, seres humanos, consumimos os peixes, frutos do mar, né? E será que nós sabemos ali da origem, da onde está vindo esse animal? E muitas vezes esse animal ele está contaminado. E aí a pessoa ingere, se alimenta, né? Come ali aquele peixe, aquele fruto do mar, sem saber que está contaminado. E aí acaba ficando doente. Então vamos para as atividades. Observe a ilustração e responda. Quais são as consequências do uso de agrotóxicos para os rios? Então, ó, prestem bem atenção, ó, isso aqui é um avião, tá? Ele está soltando essa fumacinha aqui é o agrotóxico. Ele está soltando aqui, ó, na vegetação. E olha o que está acontecendo, ó. Vocês estão vendo alguma coisa que escorrer pelo rio? Pois é, né? Então está sendo aí contaminado por esse agrotóxico que esse avião aqui está jogando aí na plantação, tá? Ó, pulverização de agrotóxico sobre a área de cultivo. Então aqui vocês vão escrever, tá? Vão colocar aí as observações que vocês fizeram aqui nessa imagem, tá? Colocando aí as consequências, né? O que acontece aí com o uso do agrotóxico aí nas águas, nos rios, tá? E aí vocês vão escrever aqui as observações de vocês. E agora vamos para a próxima página. Página 14. Agora nós vamos falar sobre os problemas ambientais na cidade, tá? O que está ocorrendo aí na cidade. As atividades desenvolvidas nas cidades podem trazer consequências negativas para a população e para o meio ambiente. Algumas dessas consequências são a poluição da água e do ar. A poluição visual e sonora é a destinação incorreta dos materiais descartados. O que é a poluição sonora? Sonora não, visual. É aqueles cartazes imensos, né, outdoor, que eles colocam pelas estradas. Aquilo é um tipo de poluição visual, tá? Ou seja, é o que chama muito a sua atenção, né? E ali acaba ali distraindo, você tá ali e pronto, tá? Então isso é um tipo de poluição visual, tá? São muitas informações onde você assim tem muitos cartazes, muitos outdoor que você não sabe nem para onde olhar. E a sonora é aquela auditiva, é aquela que dói lá no seu ouvido. Qual é aquela poluição sonora? No trânsito, quando os carros começam a buzinar, os motoristas sem paciência, um vizinho que de repente coloca um som estrondoso que nem dentro da sua casa você consegue ouvir a sua televisão, um carro de som que passa anunciando, que atrapalha às vezes a aula da tia, né? Que a tia tem que dar pausa e eu começar de novo porque o carro tá passando. Olha o ovo, né? A galinha chorou, freguesa, e a tia tem que parar o vídeo. Então isso é um tipo de poluição sonora, tá? E continuando aqui, a poluição da água. O esgoto doméstico e os resíduos industriais são os principais responsáveis pela poluição da água nas cidades. A maioria das cidades brasileiras tem rede coletora de esgoto, mas nem todas têm estações para tratá-los. Por isso, grande parte do esgoto é despejada sem tratamento nos rios, contaminando a água. A falta de cuidado com o descarte de materiais também pode causar a poluição e a contaminação da água. Além disso, o descarte inadequado de materiais nas ruas contribui para a ocorrência de enchentes nas cidades. Por isso que a tia sempre fala para vocês,
Não joguem aquele papelzinho de bala que você tá chupando, né, que você vai comer. Guarda aquele papelzinho, não custa nada. Coloca no seu bolsinho ou na bolsa da mamãe. Chega em casa, coloca na lixeira, tá? Você tá ajudando assim o seu meio ambiente, a sua cidade, a rua onde você mora. Para quê? Para que essas enchentes, para que essa poluição não aconteça. Ah, tia, mas meu pai faz, minha irmã faz. Deixa eles, orienta eles que isso não é bom, que isso vai ter uma consequência, tá? Então faça a sua parte. Você fazendo a sua parte, orientando aí seus pais, seu vizinho, seu amigo, você já está ajudando o meio ambiente, a natureza, e isso, claro, vai acarretar aí consequências para todos nós, tá? Então olha que imagem que bonita, né? Ó, uma represa aqui, um rio, né? Se nós não cuidarmos, o que que acontece? O lixo acaba acumulando aqui, não vai ter para onde ir, vai acabar transbordando e assim enchendo as outras casas, né? A presença de poluentes nas águas do rio Tietê leva à formação de espuma em sua superfície, trecho do rio Tietê no município de Salto, no estado de São Paulo. Esse rio até é muito famoso, né? Que nós já ouvimos bastante falar sobre ele, tá? Então aí vamos cuidar do nosso meio ambiente, da nossa natureza, hein, galerinha? Vamos para a próxima página. Agora, poluição do ar. Vimos aí as outras poluições. Agora nós vamos falar do ar, tá? Nas cidades, todos os dias, uma grande quantidade de partículas e substâncias poluentes é lançada na atmosfera, causando a poluição do ar. Esses poluentes são produzidos pela queima de combustíveis utilizados na maioria dos veículos motorizados e pelas indústrias nos processos de fabricação dos produtos. A poluição do ar é prejudicial aos seres vivos. Nos seres humanos, ela pode causar problemas respiratórios. Olha essa imagem, prestem bem atenção. Tá parecendo até uma névoa, não tá parecendo? Mas não é não. Isso é poluição, tá? São aquelas fumaças que saem do escapamento dos carros, das indústrias que soltam aquelas fumaças químicas, né, pretas. Então, tudo isso aqui, ó, é ocorrência dessa poluição. E tudo isso vai para onde? Para a atmosfera, para o ar. E com isso, acaba aí acarretando alguns problemas respiratórios nas pessoas, né? Como asma, falta de ar, a pessoa não consegue respirar devido a essa poluição que está aí na atmosfera, tá? Camada da poluição atmosférica sobre a cidade de Tóquio, no Japão. Nossa, isso tem muito lá, muito, muito. Às vezes nós até vemos assim no jornal passando que a cidade foi fechada, que precisa ser esvaziada pela quantidade de poluição, de fumaça de poluição que existe naquele lugar. Poluição visual e sonora. Olha aí que a tia falou um pouquinho para vocês na página anterior. A grande quantidade de cartazes e anúncios luminosos que são colocados nas ruas, nos muros e nos edifícios das cidades provoca a poluição visual. A poluição sonora é gerada pelos ruídos de buzinas, motores e máquinas. A exposição a ruídos intensos pode provocar sérios problemas de saúde, como dor de cabeça, redução da audição e, em alguns casos, surdez permanente. O uso da buzina contribui para a poluição sonora, principalmente nas grandes cidades, né? Ou seja, quando o trânsito está muito pesado, né? Que os motoristas chegam sexta-feira, sextou, uhul, todo mundo quer ir embora, todo mundo está sem paciência, começa aquele buzinaço, todo mundo buzinando, né? Tirando aí a paciência do colega, do outro que está do lado, e acaba aí acontecendo o quê? A poluição sonora. Então vamos para a próxima página. O descarte de materiais. Diariamente, grandes quantidades de restos de comida, embalagens, latas, garrafas,
papéis e outros objetos são descartados como lixo. Os materiais descartados pelo comércio, pela indústria, pelas atividades domésticas e por parte das atividades de serviços devem ser separados e enviados para a coleta seletiva. A maneira mais adequada de descartar a parcela não reciclável desses materiais é o aterro sanitário, local onde o lixo é armazenado em condições apropriadas para não prejudicar os seres vivos e nem o ambiente. Porém, ainda hoje no Brasil, grande parte dos materiais descartados é coletada e depositada em lixões a céu aberto, sem nenhum tratamento. Além dessa prática ser considerada ilegal, ela atrai insetos e outros animais que causam doenças e pode provocar contaminação do solo e da água. Aqui nós temos o exemplo de tá? Tudo isso aqui é lixo. O aterro sanitário no município de Santos, em São Paulo. Essa foto é de 2018, tá? Então, tudo isso aqui é lixo. E o que acontece com isso aqui? Acaba contaminando o solo. E aí contamina o solo, contamina a água, né? Aí começa a aparecer alguns bichos, rato, barata. Aí vem aquelas aves, né? Os urubus e as outras aí começam a voar, a cercar aqui, caçando comida, tá? E com isso, claro, trazendo doenças aí para as pessoas, para as comunidades que geralmente moram mais próximas, né? Materiais hospitalares. O funcionamento de hospitais, clínicas médicas e veterinárias gera os descartes de materiais específicos, como seringas e luvas usadas, gesso, resto de remédios e componentes contaminados com sangue, por exemplo. Esses materiais devem ser separados antes do descarte e geralmente são inseridos para evitar o risco de contaminação do solo, da água e de outros seres vivos. Tá vendo aqui? São recipientes, tá? Aonde eles devem ser descartados todos separados, tá? Todos em seus devidos lugares. Recipientes usados para o descarte de materiais hospitalares no município de São Paulo, estado de São Paulo. Essa foto é de 2015. Vamos para a próxima página, página 17. Materiais industriais. Cada atividade industrial gera resíduos de descarte específico, como sobras de matérias-primas, aparas de plásticos, madeira ou aço. As indústrias têm a responsabilidade de destinar de maneira adequada os materiais que descartam. As aparas de plásticos e aço, por exemplo, devem ser enviadas para a reciclagem e gerar novos produtos. As aparas de madeiras podem ser transformadas em serragem, que é usada para fabricar chapas de madeira utilizadas na produção de móveis. A água descartada pela indústria contém resíduos químicos, óleos e plásticos que podem ser tóxicos para os seres vivos e o ambiente. Por isso, deve receber um tratamento especial, feito em tanques. Esses tanques são adicionados à água alguns produtos para reduzir a possibilidade de contaminação ambiental. Como vocês estão vendo aqui, tá? Alguns tanques aqui, de tratamento, tá? Tanque de tratamento de resíduo da produção de suco de laranja, município de Uraí, estado do Paraná, tá? Então, todo material, todo lixo, ele tem que ser separado e jogado no lugar adequado, certo, tá? É como se fosse uma reciclagem. Eu não sei se vocês já viram, eu acredito que sim, aquelas latas de lixo, né? Azul do papel, o amarelo do metal, o verde,
o vermelho, o marrom, né? Todos eles têm ali a sua, esqueci o nome que fala, o seu emblema, né? Indicando ali aonde você vai descartar o material certo. O certo deveria ter, né, em todas as cidades, em todos os municípios, para que realmente ocorressem aí essa separação do lixo corretamente, né? Mas infelizmente isso não ocorre. Complete o quadro com as informações sobre os principais problemas ambientais que ocorrem nas cidades. Então aqui vocês irão escrever, ó, problemas ambiental: poluição do ar, poluição da água, poluição visual e sonora e descarte inadequado de materiais. E a causa do problema, ou seja, o que cada um desses problemas aqui eles causam, eles acarretam aí no meio ambiente, na saúde dos seres humanos, na água, no rio, no solo, no ar, tá? Então aqui, ó, cada um deles aqui vocês irão colocar o que ele causa, tá? O que ele acarreta aí de problemas. Alguns dos problemas listados acima ocorrem no município onde você vive? Converse com os colegas e o professor sobre atitudes que possam minimizar esses problemas ambientais. Bom, é o que a tia já falou, né? Se cada um de nós fizermos a nossa parte, né? Não jogar aquele papelzinho de bala no lixo, aquela garrafinha que a gente bebe suco ou água na rua, guardar aquela garrafinha quando chegar em casa, colocar dentro da nossa lixeira, nós já estamos fazendo a nossa parte, tá? Então vamos aqui para a próxima página, página 18. Leia o texto. Espuma e lixo nas ruas de Salto. Uma espuma branca formada pelos despejos de produtos químicos no rio Tietê invadiu a cidade de Salto, no estado de São Paulo. Inicialmente, apenas a espuma podia ser vista pelos moradores, mas ela secou com o sol e o que deixou visível grande quantidade de lixo. Essa não é a primeira vez que espuma branca é formada no rio Tietê. O fenômeno é frequente e está associado à presença de esgoto doméstico não tratado na água, né, que são aqueles pequenos resíduos que a tia, né, sempre fala, né, que jogam lá no valão, na rua e vão acabar dentro dos mares e dos rios, né, que aqui, como tá falando, o rio Tietê, né, que formou aquela espuma branca enorme que cobriu tudo, e depois que essa espuma foi embora, secou, evaporou com o calor do sol, ficou o quê? O lixo. Então vamos lá, letra A. Quais são as duas formas de poluição da água apresentadas pelo texto? Então, voltando aqui no texto, vocês vão procurar, tá? Quais são essas duas formas de poluição e vão escrever aqui. B. Que atitudes podem evitar que esse problema ambiental ocorra? Então, eu já falei algumas vezes aqui, tá? Vocês vão colocar o que pode ser evitado aí, o que podemos fazer para evitar esse tipo de problema ambiental. Em sua opinião, os moradores da cidade de Salto devem se preocupar com o problema ambiental apresentado no texto? Por quê? Converse com os colegas e com o professor sobre isso. Claro que eles devem se preocupar, né? Porque afinal de contas, é a cidade deles, é aonde eles moram, e se continuar dessa forma, o rio Tietê transborda, invade ruas, casas, avenidas, trazendo aí muitos bichos e doenças para essas pessoas, né? Umas até, infelizmente, chegam até a morrer, tá? Então, claro que eles devem se preocupar. Lúcia costuma trabalhar de carro. Como o local fica próximo à sua residência, ela está pensando em substituir o automóvel pela caminhada. Ao optar por ir trabalhar caminhando, Lúcia contribui para reduzir um problema ambiental comum nas cidades. Que problema ambiental é esse? Ou seja, ela deixou de ir trabalhar de carro, preferiu ir caminhando para o seu trabalho, evitando que ela contamine aí o meio ambiente, o ar,
e o porquê que ela fez isso. Qual é o problema aí que ela poderia causar se ela fosse de carro para o trabalho? B. Qual é a relação entre esse problema ambiental e o uso do automóvel? Então, qual é a relação, qual é a associação aí desse problema ambiental com o automóvel? O que o automóvel tem a ver com isso, galera? E aí vocês escrevam aí o que o automóvel, o que o carro tem a ver com essa poluição, esse problema ambiental. Última página de hoje de geografia, página 19. Acesse a atividade interativa, problemas ambientais na paisagem, e encontre os 7 problemas ambientais presentes na cidade representada. Então vamos lá, vou mostrar aqui para vocês, ó. A tela a seguir apresenta 2 versões de uma mesma paisagem. Na imagem de baixo, há 7 erros que representam alguns problemas ambientais e que não existem na imagem de cima. Encontre-os na imagem de baixo, apontando diferenças entre as 2 versões, ou seja, é um jogo de 7 erros, tá? Então nós vamos aqui, ó, aqui achei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Então, é um jogo de 7 erros que nós fizemos agora, tá? São aí as poluições que ocorrem aí no ambiente, tá? O ônibus aqui soltando aquela fumacinha preta do combustível, a poluição visual, a poluição sonora, a poluição aqui das águas, né? Aqui do meio ambiente, que é cortando as árvores, tirando o nosso ar, tá? Então, essa foi a atividade que foi falada ali, tá? Então, vamos para o nosso livro agora. Então, vamos lá. Em sua opinião, como esses problemas impactam a vida das pessoas e o ambiente na cidade? Então, aqui vocês vão colocar a opinião de vocês, tá? Como todos esses problemas que nós citamos aí, ele acaba atingindo aí a vida das pessoas e o ambiente. Acompanhado pelo professor, observe superficialmente os materiais que foram descartados na lixeira da sala de aula ou do pátio da escola e depois responda as perguntas. No caso aqui, vocês podem estar fazendo essa atividade, utilizando a lixeira da casa de vocês, tá? Tirando como exemplo a lixeira da casa de vocês. Que tipo de material há na lixeira? Em sua opinião, por que esses materiais foram descartados? Então, vocês vão dar uma olhadinha na lixeira lá de vocês, tá? Vão ver o que foi descartado, que tipo de material é esse que foi jogado no lixo e por que esses materiais foram jogados fora. Para onde esse material vai depois de ser coletado? Então, vocês vão escrever aqui para onde vai esse lixinho da sua casa, tá? Qual é o local aí que ele vai, qual é o local de destino dele. Esses materiais poderiam ter outro destino? Qual? Organize-se em grupo e converse sobre a situação e a destinação dos materiais descartados pela escola, ou seja, pela sua casa, tá? Pense em uma proposta coletiva para reduzir o descarte de materiais. Depois apresente suas propostas para os colegas e professores. Então, aqui vocês podem estar aí conversando com o familiar de vocês, tá? Sobre aí uma situação onde vocês poderiam, de repente, estar fazendo uma separação de lixo, né? Plástico, garrafa PET, papelão, né? Colocando em bolsas separadas daqueles resíduos sólidos de lixo, né? Que são aqueles lixinhos que a mamãe usa na cozinha, a vovó, né? Que são os restinhos de alimento, tá? Volte à abertura da unidade. Em sua opinião, qual é a origem dos materiais descartados no lugar representado? Qual deve ser a destinação desses materiais para garantir menor dano ao ambiente? Então, aí vocês vão voltar lá na página da abertura, tá? Vão analisar bem aquela imagem e aí vocês vão colocar aqui a opinião de vocês sobre a imagem, sobre os materiais que estão ali naquela página, tá?
Bom, finalizamos as nossas aulas de hoje, tá? Português, agora geografia, certo? Façam as atividades com atenção, com calma. Qualquer dúvida que tiverem, pode perguntar para mim, tia Ingrid, pode perguntar para tia Miriam, tá? Mas não fiquem com dúvidas, ok, meus amores? Então vamos lá, beijos no coração de vocês e até a próxima aula.